E aí, galera, tudo certinho? Tudo bem com vocês? Há um certo tempo as pessoas vêm me pedindo para fazer um estudo sobre a ceia, né? A ceia de Corinto. Ou seja, as pessoas querem saber se aquela ceia que era realizada na cidade de Corinto, se ela tem alguma coisa a ver com a Santa Ceia que é realizada hoje no contexto da igreja institucionalizada, isto é, da igreja católica e da igreja evangélica. Eu vou fazer esse vídeo aqui em forma de estudo, ou seja, não vou editar, vou ler o texto e dar as minhas considerações para que vocês possam avaliar. Vamos lá? Eu não vou colocar o texto em tela para que todos possam abrir a Bíblia e acompanhar. Vamos fazer a leitura linear de todo o contexto. 1 Coríntios capítulo 11, verso 17. Paulo começa dizendo o seguinte: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Ou seja, no verso 17, Paulo diz que não louvava, que não elogiava aquela comunidade messiânica que estava reunida na cidade grega de Corinto, porque eles se ajuntavam não para melhor, não para edificação, mas sim para pior. Mas por que Paulo estava dizendo isso? A resposta está no verso 18. 1 Coríntios capítulo 11, verso 18. Porque antes de tudo, estou informado haver heresias entre vós. A palavra heresia vem do grego airesis, e quer dizer divisão, contenda, brigas. Paulo está dizendo que não podia louvar aquela comunidade porque eles estavam brigando, porque eles se reuniam para contender. E Paulo diz que recebeu essa informação através de outra pessoa. E ele diz, olha, em parte eu creio. Ele diz, olha, em parte eu acredito que está acontecendo isso. Então vamos dar continuidade lendo o verso de número 19. Porque até importa que haja heresias, ou seja, até importa que haja brigas, dissensões. Vamos dar uma parada aqui para dar mais uma explicação. No contexto da igreja odierna, isto é, na igreja de hoje, e desde os primórdios da igreja católica, a palavra airesis, isto é, a palavra heresia, ela é usada para classificar as pessoas que cometem erros doutrinários, ou seja, as pessoas que não concordam com os princípios dogmáticos, com os princípios doutrinários da Igreja Católica, como também da Igreja Evangélica, do cristianismo em si. Essas pessoas, como eu, somos chamadas de hereges, de pessoas que são contrárias aos dogmas da Igreja. Contudo, a raiz etimológica de airesis, de heresia, não quer dizer isso, como já expliquei anteriormente, não quer dizer erro doutrinário, não quer dizer erro bíblico, não quer dizer que alguém está contestando doutrinas, não. Quer dizer que aquela tal pessoa, tal herege, ele promove grupinhos, partidos, ele é um partidarista, ele é um partidário. É alguém que promove brigas, é alguém que promove dissensões. Então, havia os grupinhos na cidade de Corinto. Lembra, logo no início da carta, quando Paulo diz o seguinte, olha, uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Kéfas, ou seja, de Pedro, outros dizem eu sou de Cristo. Ou seja, havia vários grupinhos dentro da cidade de Corinto, várias aireses, vários grupinhos heréticos, vários grupinhos de hereges, de pessoas que promoviam brigas e dissensões. Aí Paulo diz, até importa que haja esses grupinhos, né, esses hereges, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vós reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Paulo disse, olha, isso aí que vocês estão promovendo não é a ceia do Senhor. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome
ao passo que há também quem se embriague. Por que não era a ceia do Senhor? Porque se fosse uma ceia do Senhor, se fosse um jantar, é bom enfatizarmos que a palavra ceia, ela tem a sua raiz etimológica no grego de a última refeição do dia, ou, coloquialmente falando, jantar. Jantar. Então, Paulo está dizendo, esse jantar não tem nada a ver com o Senhor, não tem nada a ver com Jesus. Por quê? Porque uns tomam a ceia antecipadamente e os outros se embriagam. Então não estava havendo uma comunhão ali. O que estava acontecendo era o seguinte, uns se preocupavam primeiramente com o seu ventre, comiam logo antes que outras pessoas, sobretudo os mais pobres, chegassem, e outros tomavam vinho de maneira exagerada, se embriagavam, não se preocupando em dividir o vinho com o seu próximo. Aí Paulo continua repreendendo, versículo 22. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm. Paulo está dizendo, olha, poxa, se vocês quiserem comer dessa forma, é melhor que vocês vão fazer esse tipo de coisa, né? Esse comportamento avarento, esse comportamento egoísta na casa de vocês. Porque vocês estão envergonhando aqueles que nada têm. Isso não condiz com a igreja de Deus. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. A partir do versículo 23, Paulo está se reportando ao exemplo do Mestre na última ceia de Páscoa. Paulo não está criando aqui uma liturgia. Paulo está apenas pegando o exemplo do Mestre, que era o exemplo de dividir o pão, de dividir o vinho, de dividir o alimento, de se preocupar com o próximo, e colocando no contexto daqueles irmãos que estavam ali em Corinto. Eu vou repetir. Paulo não estava criando uma nova liturgia, tampouco estava pedindo para que aqueles irmãos repetissem o exemplo físico da Páscoa judaica. Não. Paulo estava usando o exemplo do Mestre, que é o exemplo de repartir, que é o exemplo de comunhão, que é o exemplo de preocupar-se com o seu próximo, e colocando no contexto daquela ceia, né, para que aqueles irmãos se comportassem de igual maneira com Jesus, que ele se preocupava primeiramente com quem estava reunido com ele para repartir o alimento. Versículo 25, bastante importante. Porque semelhante modo, depois de haver ceado, vejam que eles repartiram o pão e tomaram o cálice após haver ceado. Depois de haver ceado, ou seja, eles já haviam comido a ceia de Páscoa, a ceia pascual, que era composta, né? Havia ali, comia-se o cordeiro com os pães asmos, que eram os pães sem fermento, e as ervas amargas. Então eles já haviam comido, e agora o mestre pega o pão e o vinho, né, e começa a repartir para dar um exemplo, um símbolo da morte dele. Um símbolo. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. A palavra in memoriam, palavra latina, a portuguesada fica como em memória. Ela quer dizer em lembrança, ou seja, é um tributo a quem já morreu. Ela é muito comum nós vermos ela, como nós vamos a cemitérios, nos epitáfios, né? Então eu faço-lhe uma pergunta. Para você que é cristão, para você que crê no Messias, Jesus está morto? Porque nós só podemos fazer tributos, nós só podemos fazer algo em memória de alguém que está morto. Então as pessoas que
praticam este ritual chamado de Santa Ceia, que foi inventado pela igreja, baseando-se erroneamente neste texto, essas pessoas acreditam que Jesus está morto e não vivo. Versículo 26, Paulo continua narrando o exemplo de Jesus na ceia. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que seria se examinar para posteriormente participar daquele jantar, participar daquela comunhão, daquela confraternização entre irmãos que estavam jantando juntos? O que seria se examinar? Dentro do contexto, as pessoas que não estavam aptas para tomar essa ceia não seria como hoje aqueles que não são casados, aqueles que não são batizados, como acontece na igreja institucionalizada, mas os inaptos a tomarem a ceia são as pessoas que não estão dispostas a dividir o pão, a dividir o vinho, a amar o seu próximo, a estar naquela comunhão, ou seja, os avarentos, os egoístas, aqueles que só pensam em si, eles não estão preparados para participar dessa comunhão entre pessoas da igreja de Deus, como Paulo diz aqui. Não é isso? Não tem nada a ver com quem não é casado, com quem não é batizado, não tem nada a ver com a ceia, com um pedacinho de pão e um suquinho. Não é isso, era uma refeição que era feita, era um jantar que era feito. A última refeição do dia, que tinha por objetivo os mais ricos, ou seja, aqueles que tinham um pouco a mais, distribuir o alimento com os mais pobres. Entrando agora no contexto histórico, na cidade de Corinto, como em outras cidades gregas, existia a festa ágape, que é a festa do amor. Ela é mencionada também na Epístola de Judas. E esta festa do amor, que era isso que estava acontecendo aqui, era a festa onde as pessoas se reuniam para comerem juntos. Comer o quê? A ceia. Ceia, no grego koiné, quer dizer a última refeição do dia. E muitas pessoas, elas se deslocavam de muito longe para participarem daquela ceia, porque não tinham nada que comer. Então o que estava acontecendo aqui? Muitos pobres que caminhavam quilômetros, ao chegarem, eles não encontravam mais nada para comer, porque alguns já haviam comido todo o pão e tudo que tinha ali para comer, e outros já haviam bebido tudo ao ponto de se embriagarem e estavam esquecendo dos mais pobres, dos famintos. Aí Paulo está dizendo, isso não é a ceia de Deus. Ou seja, isso não é a verdadeira comunhão. E ele pegou o exemplo do Messias para mostrar que o Messias, ele repartia o pão, ele distribuía o vinho. Ou seja, ele não era um avarento, ele não era egoísta. Versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Discernir o corpo é entender a igreja. Discernir, a palavra discernir, quer dizer entender. Discernir o corpo, discernir o quê? Discernir a igreja, discernir que nós somos um, discernir que nós temos que ajudar uns aos outros. Versículo 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Vejam o seguinte, na igreja institucionalizada é dito que quem toma a ceia do Senhor indignamente, que aquela ceia não tem nada a ver com a ceia do Senhor, fica fraco, doente e morre. Ou seja, eles pegam esse texto para dizer que as pessoas ficam fracas, doentes e morrem espiritualmente. Contudo, esse verso não está falando sobre fraqueza
fraqueza, doença, tampouco morte espiritual. Mas está falando sobre fraqueza, doença e morte física. Primeiro estágio, para quem está sofrendo de inanição. Em primeiro lugar, a pessoa fica fraca. Quem não come fica fraco. Segundo, fica doente. Terceiro, morre. Ou seja, não é morte espiritual, mas está falando aqui sobre morte física. Os pobrezinhos não tinham o que comer, acabavam ficando fracos, doentes e morriam de fome. Versículo 31. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Verso 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Comer o quê? Comer um pedacinho de pão com um cálicezinho de vinho ou suco de uva? Não. Fazerem uma refeição juntos, nada litúrgico, mas com o intuito de ajudar o próximo, de celebrar o amor de quem tem, dar a quem não tem, doar e doar-se. Este é o objetivo do evangelho que as pessoas não entendem. Verso 34. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Dando minhas considerações finais. Então, meus amigos, o que estava acontecendo ali em Corinto, e é relatado na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11. Era muito comum em Corinto haver uma certa festa ágape, a festa do amor, como também a ceia. A palavra ceia quer dizer última refeição do dia, onde as pessoas habitualmente se reuniam para comerem juntos, para se fraternizarem juntos. E, sobretudo, era onde algumas pessoas mais pobres tinham a possibilidade de se alimentarem, passavam o dia todo com fome e à noite participavam desse banquete. No contexto de igreja, a igreja também, ela sempre se envolveu com as culturas dos lugares onde ela se estabeleceu ou se estabelece. Então havia também essa festa, só que no contexto da igreja estava acontecendo de forma errônea, porque as pessoas de forma avarenta, de forma egoísta, não estavam dividindo o alimento com o seu próximo, ou seja, os mais ricos estavam esquecendo dos pobres. Então não tem nada a ver com essa ceia que é realizada hoje pelo sistema religioso, pela Igreja Católica, pela Igreja Evangélica, onde as pessoas, uma vez por mês, ou até mesmo em uma certa denominação, uma vez por ano ou ao ano, se reúnem para comerem juntas um pedacinho de pão e tomarem um cálice de suco ou vinho. Nada disso. Esse costume é um costume mitraico, ou seja, da religião anterior ao cristianismo dentro do Império Romano, a que antecedeu o cristianismo. O cristianismo herdou muitas coisas do mitraísmo. E os dois principais sacramentos do mitraísmo eram o batismo com águas ou nas águas e a chamada Santa Ceia, onde as pessoas tomavam um cálice de vinho comendo com pão. Entenderam? Eu acho que ficou claro, Tentei aqui, me esforcei durante esse tempo que estive aqui para tentar fazer esse estudo. Então, se você concordou, compartilhe, dê um like, comente, sugira outros estudos e inscreva-se no canal. Um grande abraço, juntos compartilhando informações.